Sejam bem-vindos ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN, em parceria com a TVU. Hoje eu converso com Hidalvo Alexandre, professor aposentado, biólogo, vai nos falar um pouco sobre a biologia da fé, não é isso? É verdade, das recentes pesquisas, né, da fé, Isso. sobre os milagres, né, o que é que acontece. Verdade. Hidalvo, comece um pouco falando sobre sua pesquisa em geral, de uma forma introdutória, como a questão nasceu a partir da filosofia e como você pretende fazer essa união, essa ponte entre filosofia, religiosidade e ciência, que hoje parece ser que a gente tem a ideia de que sejam coisas extremamente díspares e estranhas entre si, mas que parece que hoje, a partir de algumas pesquisas muito atuais e muito relevantes nesse campo, estão começando a se aproximar novamente, e isso eu acho que é algo muito importante para a humanidade como um todo. Eu queria que você começasse introduzindo essa questão para a gente agora. Pois não. Para facilitar a compreensão do telespectador, eu vou fazer uma retrospectiva para a gente chegar no momento crucial em que essa coisa começa a ter essa dualidade, ciência, religião, filosofia, né? Justamente isso, começa a haver uma convergência. Vamos começar de Aristóteles. Aristóteles mostrou a importância, percebeu a importância dos nossos órgãos receptivos que vão para a nossa mente e a formação que a nossa mente transforma o potencial em real. Sócrates diz, para a chave da felicidade, conhece-te a ti mesmo. O ser humano precisa se conhecer para ser feliz, saber suas sombras, suas luzes e redirecionar a sua vida. Isso seria um princípio da filosofia? Exato. Conhecer o próprio ser. O próprio ser. Entendeu? Se entender para poder entender o mundo. Exatamente. Partindo desse pressuposto. Exatamente, partindo desse pressuposto. Então chegamos a Jesus. Jesus, após a crucificação de Jesus, vem o cristianismo primitivo. 325, Constantino faz o concílio de Nicéia, convoca o concílio de Nicéia, criada a religião católica apostólica romana. Anos depois, Alarico derruba o Império Romano. E aí, que se pensava que a igreja ia enfraquecer, não, a igreja se fortaleceu. E chegou um determinado momento que a religião era que ditava tudo, o conhecimento estava restrito à igreja. Claro, o período medieval foi todo regido pela igreja. A igreja que dava o aval para o pesquisador poder ou não conhecer determinados tipos de coisa. E a gente sabe que existia uma proibição muito forte acerca de certos conhecimentos que poderiam ser colocados ali e que desdizessem ou não condizesse com a questão da religião. Exatamente. Né? Quem tivesse algum pensamento diferente era queimado vivo. Não é? Isso. Então, Nicolau Copérnico, em 1543, publica da Revolução das Esferas Celestiais. Copérnico sabia que se publicasse antes ele seria queimado, então ele deixou para divulgar o documento na semana que iria morrer. Não é? Foi sabido. Esperto, né? Foi esperto. E aí, pronto, aí estabeleceu-se o abismo com a religião, porque até então a Terra era o centro do universo, né? O abismo. Giovanni Bruno, em 1600, ele defendeu as ideias de Copérnico, foi queimado vivo. Era um monge dominicano, foi queimado vivo. E isso já no limiar para uma modernidade. Da modernidade. Onde essa separação foi mais radical. Exato. Aí vem René Descartes, que chega e diz, bem, o que se pode medir, se pode pesar, se pode ter uma metodologia, isso é ciência. O que for fenômeno paranormal fica na metafísica e na religião. Porque como medir as coisas da alma, né? Os fenômenos, né? E aí, pronto, conseguiu dar essa conciliada, mas continuou religião de um lado, ciência do outro. Claro. Né? Hidalvo, eu queria só fazer uma pequena intervenção. O Descartes é interessante porque ele vai colocar, ele vai nas meditações lá, a terceira meditação, ele fala de Deus, que ele existe. Então ele vai lá e prova a existência de Deus, mas ao mesmo tempo abandona a ideia de Deus nas meditações seguintes. Ou seja, o Deus seria uma desculpa epistemológica para que o homem venha e possa vir conhecer o mundo e fazer ciência com esse mundo. Mas mesmo o Descartes colocando nas meditações o divino e o científico lado a lado, ele separa a partir da origem, da fonte.
né? Deus é a fonte que sustenta o mundo, mas o homem tem o direito, como imagem e semelhança de Deus, de conhecer esse mundo e de fazer ciência a partir desse mundo. Não é? Exatamente. E continua esse abismo entre os dois, né? Quando chega Darwin, publica A Origem das Espécies, mostrando a seleção dos mais fortes, só os mais fortes sobreviviam. Aí saiu na imprensa aquele homem que matou Deus, né? E Darwin sofreu muito com isso. Aí aumentou mais esse abismo. Dois filósofos, Peirce e James, criaram a filosofia, criaram o pragmatismo, tentando diminuir, né, esse dualismo, né, teoria versus práticas, né, a razão versus sentido, ciência versus religião. Então ele disse que os nossos pensamentos formam as ideias nossas crenças. Que a verdade está de acordo com o ângulo que a gente está olhando, de acordo com nossas crenças. E vem James e diz: a verdade tem prazo de validade. Interessante. Não é interessante? Mas só que isso não conseguiu separar. Muito pelo contrário, o que aconteceu? No início do século XX, 1910, se descobre os cromossomas. 1944, o DNA. 1953, James Watts, né, e Crick, eles montam a estrutura do DNA e aí vem um determinismo genético. Claro, o Dawkins escreve o gene egoísta, tem a ver com isso aí. Ateu, escreveu, ateu militante. Deus, um delírio, ele é ateu militante. Deus, né? um delírio. Tem Últimas Palavras dele também, que é o livro que ele fala sobre o câncer que ele contraiu e a relação dele com o câncer como um ateu, né? Como um ateu se relaciona com a proximidade da morte. Assim, é muito relevante esse autor, realmente. É um dos mais famosos ateus do mundo. Né? Verdade. E ele publicou o Gene Egoísta. Então nós seríamos apenas marionetes da mão dos nossos genes. Tudo está quem determina os nossos genes. Mas aí veio o projeto Genoma, que iniciou em 1980. E o projeto Genoma, que mapeia os cromossomos, os genes dos cromossomas, descobre que a diferença de um ser humano para um verme, para um anelídeo, é de apenas 1.500 genes. Ou seja, mínima. Mínima da quantidade de trilhões de células que nós temos, não é? Então, Cameron chegou e disse: não, a vida é muito complexa para com só essa quantidade de genes. Isso, que salto é esse? Que salto da razão, do espírito se dá, que nos difere tanto assim dos outros entes, dos outros animais e criaturas do mundo, né? Então, as pesquisas começaram a direcionar e uma doutora chamada doutora Candice Pert escreveu um livro chamado Moléculas de Emoção. Esse livro é fantástico, onde ela mostra a ação das moléculas, das substâncias que são lançadas no nosso organismo, relacionadas com as emoções, com a alegria, com a dor, nos momentos de ódio. Né? Então isso levou a ter uma nova concepção dessa parte de ciência. Um cientista conseguiu tirar o núcleo da célula, fazer uma enucleação, e a célula continuou vivendo, fazendo suas funções normais, só não conseguiu repor as estruturas porque perdeu a parte reprodutiva que está no DNA. Isso quer dizer que o cérebro da célula não é o núcleo como antes pensava. Não, isso derruba os paradigmas da biologia celular. O cérebro da célula é a membrana celular. Derruba. A mesma coisa que Copérnico fez, né, em 1543, dizendo que era a Terra que girava em torno do Sol. Os biólogos modernos agora, nessas pesquisas de 10 anos para cá, mostraram que quem manda na célula é a membrana e não o núcleo. É uma mudança imensa, E aí verificou que aí um biólogo chamado Rod Tenney, ele, nas pesquisas dele, mostrou que o comando não é só DNA, faz uma cópia de RNA que vai para o citoplasma para formar as proteínas. Não. Entendi. Ele mostrou que o caminho inverso vai. O sinal do ambiente vai, tem as proteínas receptoras na membrana, tem as reguladoras que vai para o RNA e para o DNA. Existe o caminho de volta. Ele foi ridicularizado, mas depois ganhou o prêmio Nobel com a transcriptase reversa. Incrível. Né? Que é do vírus HIV. Né? Veja a mudança, né? E um biólogo chamado Bruce Lipton foi mais além. Publicou um livro chamado A Biologia da Crença, mostrando como nossa mente influencia, comanda as nossas células. Então é muito importante, isso é um potencial imenso,
né? Que nos reporta lá Aristóteles, né? Que a mente, né, potencializa para o real. Né? Claro. Então mostrou isso bem evidente, como ele explica bem direitinho as proteínas receptoras, chamadas PINs, que são proteínas integrais da membrana, recebe, porque as nossas proteínas elas funcionam como engrenagens. Então, ela tanto recebe impulsos de substâncias químicas no meio que ela está, porque a célula ela está no meio que tem estrogênio, tem estamina, né? Tem as substâncias ali, e ela está respondendo à ação daquilo ali. Então, mas o nosso pensamento é um comando também eletromagnético. E aí vem a potencialidade da cura das doenças através da fé, do querer, do poder, eu posso. Né? Isso muda bastante. Né? E isso causa uma revolução, creio, uma mudança muito na ideia que a gente tem de vontade livre, que vem desde os primórdios do pensamento. No período medieval, você tem Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, seus discípulos, que debateram a ideia da vontade livre dentro da questão religiosa. E, posteriormente, você vê na filosofia contemporânea alguns cientistas e pensadores que trabalham com a questão da vontade livre dentro de reações físico-químicas que nós temos, que já está provado que existem, como você está falando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa é uma pergunta pessoal mesmo, aonde fica a vontade livre com a biologia da fé, assim, com esse advento da biologia da fé e essa nova perspectiva do funcionamento e do comando que o ser humano exerce sobre as células, aonde fica, como se debate, ou se isso é debatido de alguma forma, a questão da vontade livre, do livre-arbítrio, de nossa capacidade de fazer a própria vida e construir nossa própria existência. Veja bem, nós temos o subconsciente, nós temos o consciente. Nós temos o subconsciente e o nosso consciente. Esse subconsciente está guardado aqui tudo o que a gente viveu, todas as nossas experiências vividas, positivas e negativas. Então chega um determinado momento que o consciente começa a se sobrepor sobre o subconsciente. E aí aí nesse momento é que entra o seu livre-arbítrio. Mesmo porque vem esse comando aqui, sem você determinar, mas você tem o comando sobre ele. Então, por isso, o vício, por exemplo, você tem que ter o domínio sobre ele. Você tem que ter, eu tenho duas opções. Ou eu continuo no vício, ou eu deixo o meu vício. Então, esse vício ele está arraigado aqui, essas mensagens foram ficadas aqui no subconsciente, não é? Então, você tem que comandar isso aqui sobre isso aqui. É onde entra o seu livre-arbítrio, a sua força de vontade para vencer. Entendi. É por aí que vai, não é? E é um detalhe interessante, é que algum telespectador pode estar pensando, bom, mas isso sempre teve nas prateleiras de livros de autoajuda. O poder da sua mente, a mente positiva, sim, sempre teve. Mas não com respaldo científico. Acredito, isso. Não explicando como acontecem as reações químicas ao nível do nosso organismo. Jesus dizia uma frase, o mal por si se destrói. Essa frase é verdadeira. Você, quando tem sentimentos destrutivos, sentimentos de ódio, quando você está sob situações de estresse e de tensão, o que é que acontece? Você ativa o seu eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenais, que vai jogar substâncias no seu organismo, que vai fazer com que haja uma contração dos vasos que irrigam o sistema digestivo, para que esse sangue vá para as nossas extremidades, para você ter a ação de fugir, não é, ou de lutar. Aqui no nosso cérebro... desestabiliza seu organismo. Total. Aqui no cérebro, o que é que acontece? A parte racional está aqui no lóbulo frontal. Então, também ocorre a contração e esse sangue é colocado para trás. Então, porque é dos Isso reflexos. É uma reação de ódio, de raiva, de estresse extremo? Às vezes a pessoa não diz, eu tive tanto ódio que fiquei cego. Porque a contração do lobo frontal foi tão forte, jogou o sangue para o irracional, que a pessoa faz uma besteira. Né? Porque fez sem pensar, funcionou esse lóbulo aqui, que é do reflexo. Tira a visão periférica, foca naquilo e pronto. Então acontece só que o ser humano não foi feito para viver com esse sistema ligado o tempo todo. Depois volta ao normal, é lançado noradrenalina, serotonina, dopamina, que estão relacionadas com o seu humor. Então volta ao normal. O que é que acontece quando você tem ódio, quando você vibra no ódio, quando você vive sob tensão? Você está com esse botão acionado o tempo todo. Então está comprometendo o seu organismo, você está se destruindo. Então, Hidalgo, te pergunto,
como a biologia da fé e essas novas pesquisas que vêm surgindo em torno da espiritualidade humana e do próprio ser, né? Porque no fim isso é discutir o ser, como filosofia fez ao longo do tempo, né? Eu acho que o Heidegger, um pensador contemporâneo, ele diz algo muito interessante sobre a história da filosofia como um todo. A história da filosofia é a história do ser, da busca pelo sentido do ser. E essa busca, ela foi se recauchutando e sofrendo modificações ao longo da história, até chegar num refinamento da modernidade, né? E na contemporaneidade, então, a gente tem a possibilidade de desconstruir e refazer muitas dessas teorias, exatamente, com base no conhecimento mais apurado e mais específico e mais refinado que a gente tem da ciência. Entendo, exatamente isso. Nós podemos reprogramar nossa vida. Nós temos livre-arbítrio, nós temos vontade para fazer isso. Agora precisamos querer. Nós temos que ter uma postura positiva diante da vida. Quem nunca errou? Quem nunca caiu? Está aí o Evangelho, todo um ensinamento. Lázaro, levanta-te. Né? Talita, menina, te levanta. São linguagens de simbolismo que mostram que nós podemos levantar. Isso talvez hoje para a ciência queira dizer um processo mental que você possa, uma postura de seu raciocínio, do seu pensamento, de seu espírito, digamos assim, para que você realmente vá adiante e consiga superar aí por si mesmo, né, que eu acho que isso é algo interno, é algo que não vem de fora, ou seja, talvez a igreja, a religião não possa mudar você da mesma maneira que você sozinho possa chegar lá, não é verdade? Exatamente. As religiões são os diversos caminhos para se chegar a Deus. Você escolhe aquele que você se sentir melhor. Ou nenhum deles. Escolhe o seu próprio. O seu caminho. Porque eu acho que é interessante essa liberdade de você ter, de olhar na ciência, de ver na ciência uma perspectiva para o espírito, para a dimensão do sagrado, da espiritualidade, do próprio milagre, como você falou, mas ao mesmo tempo você não ter que seguir um dogma rígido, engessado, que muitas vezes porque você pode muito bem entrar numa religião e concordar com vários aspectos e discordar de outros tantos, mas talvez algo que venha de dentro de você vá realmente se guiar a partir de uma convicção própria. Isso eu acho que é muito mais importante. O Dalai Lama, o Frei Leonardo Boff encontrou-se com o Dalai Lama e perguntou qual era a melhor religião. O Dalai Lama disse: a melhor religião é aquela que vai se sentir melhor. O Papa Francisco, recentemente, ele disse: se você é da luz, não precisa mostrar sua religião, mostre o seu amor. Então veja que as coisas estão mudando, né? E agora, com essa contribuição da ciência vindo, né, ao encontro da fé, mostrando como acontece, como é importante esse estado de espírito que nós lançamos, essas moléculas de emoção dentro da gente, então isso a gente vai ter uma fé raciocinada, vai saber que aquilo que nós estamos jogando informações para o nosso corpo, que vão fazer bem ao nosso corpo. As pesquisas com placebo mostram bem isso, né? A Associação Médica dos Estados Unidos, uma pesquisa, colocou pacientes, metade, 50% de pacientes com depressão, metade foi medicada com os antidepressivos e a outra metade com comprimidos de amido, açúcar, amido. Eles pensando que estavam tomando antidepressivo e o resultado foi semelhante de melhora. E é incrível o poder da mente, porque no momento que você ingere um remédio, sua mente já processa: eu vou me curar, esse remédio vai me fazer bem. Mas muitas vezes a indústria farmacêutica também, existe a teoria da conspiração a respeito de que essa indústria também não está querendo o nosso bem. Então, no fim, o placebo prova que, digamos, eu sozinho posso conseguir a cura para a minha enfermidade a partir de uma convicção. E talvez o interessante seja transferir essa ideia do remédio para a própria interioridade do homem. Não tenha dúvida. Dispense um remédio e se cure por si mesmo. Talvez isso seja uma das metas, um dos motes da biologia da fé, eu te pergunto. Não tenha dúvida. Olha, veja bem, a gente sabe o seguinte: quando uma bactéria entra no corpo da gente, a gente se corta, tem os linfonodos, né, que ficam aumentados, ou então a gente sente dor. Então, a forma que o organismo tem de avisar você que tem alguma coisa errada. Quando nós estamos infelizes, é porque tem alguma coisa errada. O espinho da insatisfação, quando bate na gente, é um sinal de que tem alguma coisa errada com a gente. Então, voltamos a Sócrates: conhece-te a ti mesmo, não é?
Conhece a ti mesmo. Então você precisa passar por um processo de autoconhecimento para você descobrir por que você está infeliz, o que é que está lhe incomodando, e aí sim você redirecionar isso. E é muito interessante o que você falou sobre a questão da autoajuda, porque assim, é muito fácil você confundir a ideia do Sócrates, por exemplo, com a ideia dos livros de autoajuda. Mas não é. Eu quero deixar bem claro, né? Isso é uma questão científica. Isso é uma questão realmente com um embasamento muito forte a partir de pesquisas são pesquisas desse século, pesquisas contemporâneas, atuais, que desdizem muitas ideias que vieram antes. Muitas ideias científicas que vieram antes, ou seja, é uma revolução nesse sentido. E não é uma autoajuda porque não se trata de uma literatice, digamos assim, que lhe vale trazer aí talvez algum efeito paliativo. E sim seria uma postura, um comportamento. Como o Zen é um comportamento, como a religião também é um comportamento. Essas pesquisas que eu falei, de Bruce Lipton, são pesquisas de 10 anos para cá. São muito recentes, é muito novo. Né? É algo que provavelmente a gente só vai realmente conhecer os desdobramentos mais profundos nas próximas décadas. Nas próximas décadas. E isso eu vejo com muito carinho, porque é uma forma de você levar as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão passando por processos de dificuldades, mostrando que você pode reprogramar o seu pensamento, e quando você reprograma o seu pensamento, você muda a qualidade dessas moléculas da emoção. Você substitui pelas moléculas da emoção. Hoje a depressão é uma incidência muito grande. A depressão é o sequestro. É o mal do século. É o mal do século, é o sequestro de serotonina. Então, o que é que fazem os medicamentos? Os medicamentos, eles impedem esse sequestro da serotonina. São bloqueadores, mas não vão na causa. Não, é claro. Não vão na causa, dão medicamento e as pessoas ficam viciadas nesses medicamentos. Aí fica um ciclo vicioso do medicamento em cima de outro, de mais outro, e a pessoa termina virando uma espécie de robô, tá, às vezes até sem vontade própria, né? Você está ali dopado mesmo, né? Então você tem que ver essa postura dentro da vida. Eu sempre conto nas palestras que eu tenho a oportunidade de fazer, eu falo, por exemplo, do exemplo de Buda, da doutrina de Buda. Ele disse que via caminhando e tinham 3 homens trabalhando, 3 pedreiros. Ele chegou para o primeiro e perguntou: o que é que o senhor está fazendo? Aí um disse: eu estou aqui assentando tijolos. Ele foi para o segundo, perguntou: o que é que o senhor está fazendo? Ele disse: eu estou aqui assentando tijolos, acho que eu estou levantando um muro, eu não sei se é uma parede de uma casa ou se é apenas um muro, eu não sei, mas estou aqui levantando uma parede. Ele foi para o terceiro, que estava fazendo a mesma coisa, um pouquinho mais afastado, e disse: o que é que você está fazendo? O homem olhou para ele e disse: eu estou edificando um templo. Olha a diferença das posturas de vida. Claro, são as motivações, as convicções que nos movem realmente adiante. Não é? Olha que diferença. E as perspectivas, as noções que a gente tem de cada coisa que a gente faz, né? Alguém pode estar fazendo a mesma coisa que você sobre um outro ponto de vista, inclusive um ponto de vista depreciativo, menor. Né? E tudo depende, então, eu acho, aí de uma atitude de conhecimento mesmo, de você ir atrás da causa e atrás da fonte. Eu vou dar um exemplo prático disso aí. O Dr. Berni, ele tinha um paciente chamado João Flório. João Flório chegou e o Dr. Berni diagnosticou nele um câncer de estômago. E disse: o senhor precisa se operar imediatamente, porque se você operar, o senhor vai ter aqui uma sobrevida de uns 8 meses. E se o senhor não se operar, vai ter no máximo uns 4 meses. Ele disse: não vou me operar não, porque eu vou perder a primavera e não vou cuidar das minhas plantas, eu tenho que fazer agora. Aí o doutor Berni disse: mas você, o que é que você vai fazer? Eu vou dar uma ordem ao meu estômago que não respeita esse câncer. E vou dizer esse câncer, que o meu estômago se imponha desse câncer. Passou-se o ano seguinte, chegou a secretária do doutor Berni. O seu próximo cliente é fulano de tal. Aí o doutor disse: não, que ele já morreu. Ele disse: não, ele está aí. Ele está aí, não tem sinal de nada. Ele está aí, mandou ele entrar. Ele disse: foi o que o senhor fez? Ele disse: eu disse ao câncer, para se impor, o meu estômago para se impor o câncer. Mandei a ordem para ele, eu sou mais forte do que ele. Fez a cirurgia, o doutor Berni deu mais o máximo um ano de sobrevida.
E passaram-se anos e anos e o João Flório vivo. Veja a vontade. Você vê o que é a vontade. A vontade, né? Ele sem saber nada da biologia da fé, nada do que acontece, mas ele deu uma ordem. Eu sou maior do que você. Eu posso. Não é? Eu posso. E aí se institui um milagre que nada mais é do que a ideia que você jogou do processo celular, que pode ter aí uma origem do controle do cérebro mesmo. Isso, a sua mente ser capaz, entendeu? Eu não duvido realmente do poder, da capacidade, da amplitude e da profundidade da mente humana. Porque tudo é energia. Tudo é energia no universo, está tudo interligado. Einstein deixou isso bem claro, né? Nós estamos todos interligados, não tem separados, né? Então, se eu for, vamos dizer assim, vamos supor que eu vá desconstruir o ser humano. Nós somos o quê? O corpo humano é formado pela junção dos sistemas. Os sistemas são formados pela reunião dos órgãos. Os órgãos são formados pela reunião dos tecidos. Os tecidos são formados pela reunião das células. Não é? As células são formadas de quê? De moléculas. Nós temos proteínas, polissacarídeos, que são açúcares complexos, lipídios e ácidos nucleicos, né? E muita água. Então, o que é que acontece? Então, as moléculas são feitas de quê? De átomos, que são átomos, vórtices de energia. Entre o núcleo protoelétrico tem o vazio. Então, é aí que entra na física quântica, né? Matéria é energia condensada, né? Matéria é energia condensada. Fica um pouquinho de entender a física quântica, que ele diz, isso aqui é uma xícara. Mas isso aqui não existe, é energia, né? É pura energia. Energia. Então, é isso que nós somos energia. E é um detalhe interessante, existe um pesquisador japonês, que agora me falha a memória, ele partiu do princípio de que o nosso corpo é constituído a maior parte por água. E ele foi verificar como submeter a água sob diversas situações. E desenvolveu uma técnica para fotografar os cristais, né, da água, das moléculas de água. E ele viu que quando você tem ódio, tem um formato. Quando você tem amor, tem um formato. Quando você põe uma música clássica, tem um formato. Isso é muito impressionante, porque, olha, se nós somos feitos de água, veja a influência que isso tem. E há um detalhe, se lembra aquele eixo HPA que eu falei? Sim. Que você, no momento de estresse, no momento de tensão, você faz todo aquele processo que eu expliquei, claro. Nas mulheres grávidas, passa para a criança. A criança recebe. Incrível, realmente. Incrível. Existe um filme italiano, que agora está me falhando o nome desse filme italiano, que é um documentário italiano, que mostra o que acontece com o feto quando o casal está brigando. Então, essas tensões emocionais, esses desequilíbrios emocionais, têm um efeito muito grande sobre o nosso organismo e, no caso das mulheres grávidas, do feto. Então, vamos rever a nossa vida, a nossa filosofia de vida. Somos uma pessoa de paz, de amor, né? Nutrimos, fazemos o bem, ou somos uma pessoa fechada contra a energia de expansão do universo? Verdade. Quando a gente faz o bem, o mais beneficiado somos nós mesmos. Quem é mais beneficiado somos nós. Sem dúvida, Idalvo. Infelizmente, amigo, eu vou ter que lhe interromper, porque o nosso tempo acabou. Tá certo, né? Já estamos estourados aí, realmente muito instigante, por isso a gente ficaria conversando aqui por muito mais tempo, né? Quero agradecer sua presença, amigo. E você que está em casa, semana que vem tem mais. Conversei com Idalvo Alexandre, biólogo, professor aposentado da UFRN, nos falou sobre a biologia da fé. Até mais.